Bom dia, Thaís Freitas, muito bom dia a todos. Foi uma confusão, hoje foi um dia realmente histórico aqui do ponto de vista dos acontecimentos, porque muda o jogo, como explicaram muito bem Pedro e Thaís, e provocou uma grande reação, não só da oposição, mas de parlamentares de uma maneira geral, né? Não necessariamente ligados à oposição, mas preocupados com a questão política. Inclusive, essa decisão do ministro Gilmar Mendes tirou do sério até mesmo o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, que em geral é muito dócil em relação às decisões, por mais absurdas que possam parecer ou que sejam, do Supremo Tribunal Federal. Inclusive ontem ele ameaçou e colocar em pauta projetos, inclusive, que já foram aprovados na Câmara e também no Senado, já aprovados antes, que tratam exatamente disso, né? Tratam de limitar esse poder excessivo do Supremo Tribunal Federal que se sobrepõe sobre os outros dois poderes, contrariando o que determina a Constituição quando fala em equilíbrio entre os poderes e também de relação harmônica. Não há nenhuma coisa nem outra, né? Depois que o Supremo Tribunal Federal decidiu exercer o poder de fato, né? Como, por exemplo, indicando ocupantes de cargos relevantes no Poder Executivo também, ou de impedir que pessoas do seu desagrado não assumam cargos no Poder Executivo, como aconteceu no governo anterior. Enfim, é um poder extremo que não está absolutamente previsto na Constituição. E essa foi a tônica das críticas de ontem, críticas muito fortes, os parlamentares falando, em geral, em golpe de Estado e no aniquilamento do poder legislativo. O senador Eduardo Girão, por exemplo, da tribuna do Senado, quando ele denunciava esse sim como um verdadeiro golpe de Estado aplicado no Brasil nos últimos tempos, ele tirou do bolso chaves e disse assim: olha, está aqui a chave do Senado, simbolicamente, é claro, isso é melhor entregar a chave lá para o Gilmar e deixar isso aqui, pelo menos vamos poupar o povo brasileiro da despesa que eles têm para manter essa casa, que corresponde a cerca de 6 bilhões de reais por ano. Bom, o fato é que no começo da noite surgiu uma notícia curiosa, para dizer o mínimo, né, que foi o anúncio do advogado-geral da União, Jorge Messias, que está ali em vias de ser rejeitado pelos senadores na indicação para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Ele anunciou ter pedido reconsideração ao ministro Gilmar Mendes da sua decisão de alterar a lei para blindar ele próprio, o ministro, o autor da decisão, e os demais integrantes do Supremo Tribunal Federal em processo de impeachment, como já explicaram aqui o Pedro e a Thaís. O fato é que quando a decisão do ministro altera uma lei que estava em vigor havia 75 anos, né? Coisa, de repente a lei não interessa mais, e aí é uma decisão monocrática que simplesmente a anula, né? Tudo isso acabou provocando essa forte reação a que me referi, mas deu essa oportunidade a Jorge Messias de fazer uma média com o Senado Federal, pedindo reconsideração dessa decisão ao ministro Gilmar Mendes. Aí os setores da oposição, que estão muito ressabiados com essa relação muito íntima entre Supremo Tribunal Federal e Palácio do Planalto, começaram a desconfiar de que tudo isso, da decisão do ministro à reconsideração, foi tudo uma jogada para tentar melhorar as chances de aprovação do ministro-chefe da AGU no Senado Federal para ocupar a vaga aberta com a aposentadoria antecipada do ministro Luiz Roberto Barroso. Bom, com isso, a AGU pediu a Gilmar essa reconsideração, suspendendo seus efeitos até o julgamento em definitivo das ações no plenário do Supremo. É que essa reconsideração foi solicitada em um despacho de Messias sobre uma decisão também relatada pelo ministro Gilmar Mendes, né? O Messias se manifestou em atendimento a um despacho do ministro. Foi tudo que correu com uma rapidez incomum, viu? No serviço público, mas especialmente na justiça. Imagine que o pedido de reconsideração de Jorge Messias ocorreu poucas horas depois de anunciada a decisão da liminar, né? E já estava tudo assinado, inclusive por ele e pela secretária-geral de Contencioso da AGU.
Então há uma enorme desconfiança de que tudo isso pode ter sido armado, até porque o ministro Gilmar Mendes é grande, ardoroso defensor da indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, e pode ter sido pode ter dado a chance a Jorge Messias de reverter votos ou tendência de votos no Senado Federal. Nunca ninguém vai saber se isso de fato aconteceu, a não ser que um dos integrantes dessa eventual jogada, possa ou venha a público confessá-la, mas o fato é que pode mesmo ajudar Jorge Messias nessa indicação. Por enquanto, a oposição, a classe política, inclusive aqueles que não são exatamente de oposição, estão em pé de guerra contra o Supremo Tribunal Federal. Menos a esquerda. Não se ouviu parlamentar de esquerda, do PT, do PSOL, reclamando da decisão do ministro Gilmar Mendes. Por quê? Porque, afinal de contas, eles o consideram, e também consideram assim a maioria do Supremo Tribunal Federal, como aliados do governo. Agora nós vamos a Paris com Sônia Blota, que nos traz mais informações sobre esse tema. Muito bom dia, Sônia. Pois é.